Meu nome é José Amaro da Silva. Tenho 56 anos, mas parece que eu vivi uns 200. Cada ruga no meu rosto carrega um pedaço de dor, cada fio branco da minha barba conta uma noite mal dormida, uma decepção, uma derrota. Se alguém me visse hoje e perguntasse de onde eu vim, eu diria, vim da lama, mas nasci do amor, porque, por mais que minha vida tenha virado esse caco, eu tive uma mãe que me amou, e foi por causa dela que, até hoje, eu carrego a única coisa que me sobrou, uma pequena imagem da Nossa Senhora Aparecida. Nasci no sertão de Minas, num vilarejo esquecido, daqueles que nem aparecem no mapa. Minha mãe se chamava Dona Teresa. Era mulher forte, daquelas que criava filho na enxada e fé. Meu pai morreu cedo, picado por cobra quando foi catar lenha. Eu nem lembro do rosto dele, mas lembro das mãos da minha mãe, calejadas, e do terço pendurado na parede de barro da nossa casa. A gente era pobre de doer. Não tinha geladeira, não tinha colchão, não tinha sapato para todo mundo. Mas tinha reza, tinha fogão de lenha, cheiro de café coado, abraço de mãe no fim do dia. Minha mãe tinha uma fé que não cabia nela. Toda noite ela acendia uma vela para Nossa Senhora Aparecida e rezava com os olhos fechados, como se estivesse falando direto com o céu. Um dia, eu devia ter uns 8 anos, ela me chamou no terreiro, me sentou no colo e disse: Zé, toma isso aqui, é tua. Eu comprei do vendedor que passou na vila mês passado. Guardei escondida para te dar no dia certo. Era uma imagem pequenininha da Nossa Senhora, feita de barro pintada à mão. Tinha só uns 10 centímetros, mas parecia brilhar. Ela continuou: um dia o mundo vai te virar as costas. Quando isso acontecer, segura essa mãe aqui. Fala com ela. Ela vai te escutar. Na hora eu não entendi nada, era criança, mas guardei. Primeiro por respeito, depois por carinho, depois por desespero. Cresci, comecei a trabalhar cedo. Aos 13 já ajudava num armazém. Era bom de braço, tinha disposição. Fui para a cidade grande com 17, tentando fugir da fome. Arrumei serviço como ajudante de pedreiro. E ali conheci a Raquel, que viria a ser minha mulher. No começo era tudo bonito. A gente morava num quartinho alugado, apertado, mas cheio de esperança. Tivemos 2 filhos. Eu trabalhava duro o dia todo e à noite a gente se sentava no chão, dividia um pão, uma sopa e agradecia. E a imagem da santa? Sempre ali, em cima da geladeira. Minha mulher até achava bonito, dizia que dava sorte. Mas a cidade também trouxe coisa ruim. Trouxe boteco em cada esquina, trouxe colega de obra que só falava de bebida, trouxe um cansaço que não acabava nem dormindo. E foi aí que eu comecei a me entortar. Primeiro era uma cerveja no fim de expediente, depois 2, 3. Logo já era pinga antes do almoço, depois antes do trabalho. A bebida foi comendo minha alma devagar. Comecei a faltar, depois a mentir, depois a brigar. A Raquel vivia chorando. Me mostrava os meninos dormindo no chão, dizendo que o aluguel estava atrasado. Eu prometia, mentia, jurava, e no outro dia estava de novo num balcão do bar, vendendo meu futuro por um gole. Teve uma noite que ela me esperou acordada. Eu cheguei fedendo, tropeçando. Ela me olhou nos olhos e disse: Zé, ou você escolhe a gente ou a bebida. Se sair hoje, não volta mais. Eu quis dizer que ficava. Juro por Deus, mas minha perna andou sozinha. E eu saí. Quando voltei no outro dia, a porta estava trancada. No chão da calçada, um saco preto com minhas roupas. E mais nada. Nem um bilhete. Nenhuma palavra. Só o silêncio. Fiquei parado ali por horas. Pedi para ver os meninos. Bati na porta. Ela não abriu. Nem espiou pela janela. E foi naquele momento que eu senti o que ia ser arrancado do mundo. Porque quando a mulher que você ama não quer nem te olhar mais, você deixa de existir. Eu desci a rua sem rumo. Andei dias com aquela sacola no ombro, sem saber para onde ir. Dormi em banco de praça, em marquises, em escadarias. E foi só quando fui mexer nas calças para tentar vender por trocado que achei ela. A imagem da Nossa Senhora, toda empacotada num pano velho, ainda no fundo do bolso. Aquilo foi como um soco no peito, um sopro de vida. Como se minha mãe, lá do céu, tivesse me dito: ainda tô aqui, meu filho. Desde então,
Ela foi a única que nunca me abandonou. A casa foi embora. A mulher, os filhos, os amigos, o emprego, mas ela ficou. E eu passei a carregar aquela imagem comigo, como quem carrega um pedaço do coração. Mesmo bêbado, mesmo sujo, mesmo caído, eu falava com ela. Às vezes bravo, às vezes chorando, às vezes só abraçado. A rua é bicho que morde sem avisar. Não tem porta para trancar, não tem janela para fechar, não tem abraço para te acolher. Só tem chão duro, vento frio e olhar atravessado de quem passa. E foi ali que eu fui parar depois que perdi tudo. Vi o fundo do poço de perto. E se não fosse ela, a pequena imagem da Nossa Senhora Aparecida que eu carregava comigo, eu tinha virado estatística. Nos primeiros dias, eu ainda tentava fingir que era só na fase. Dormia num banco de praça, achando que em uma semana tudo ia se resolver. Mas a semana virou mês, o mês virou ano, e a dignidade foi escorrendo pelas calçadas da cidade, cada vez mais longe de mim. Fome, irmão? Fome é um demônio que grita dentro da barriga. Não é só estômago vazio, não. É tontura, é raiva, é tristeza misturada com vergonha. Teve dia que eu cavei lixo de restaurante com as mãos atrás de osso de frango. Já comi pão mofado, pedaço de maçã mordida, resto de marmita que a pessoa jogou fora com nojo. Frio? Não tem cobertor que aguente o sereno da rua. Eu me enrolava em jornal velho, em saco de lixo, em papelão. Já acordei com a camiseta molhada de orvalho, tremendo feito folha. E mesmo assim, antes de dormir, eu tirava ela do bolso, a imagem da senhora, e colocava bem no meio do peito, embrulhada num trapo, como se fosse um coração reserva. A cidade trata morador de rua como barata. O povo pisa com o olho. Já jogaram um balde de água em mim só porque eu estava dormindo na frente de uma loja fechada. Já cuspiu gente de terno, de salto, de igreja. Gente que sai da missa e vira a cara quando vê a miséria viva passando do lado. Já ouvi vagabundo, porco, lixo, como se eu fosse uma doença andando. A pior surra que eu levei foi de palavra. Mas não foi só isso não. Violência mesmo senti na pele. Um dia, dormindo numa marquise, um moleque me chutou com tudo nas costas. Disse que estava fazendo serviço de limpeza. Outro dia, os adolescentes passaram correndo e jogaram uma pedra na minha cabeça. Abri um talho. Sangrei igual bicho ferido. Ninguém parou. Ninguém olhou. Só ela, ali no meu bolso, sentindo tudo comigo. E quando a dor vinha forte demais, quando a alma ameaçava desligar, eu tirava a imagem da Nossa Senhora e falava com ela. Às vezes rezando, outras só conversando como filho perdido. Dizia, minha mãe, eu sei que eu errei, sei que me afundei, mas fica comigo, pelo amor de Deus. Me abraça, me cobre, me aguenta mais um pouco, que eu não tô aguentando não. Tinha madrugada que eu tremia tanto que parecia que estava convulsionando. E nesses momentos eu sentia um calor que não dava para explicar. Como se aquela imagem pequenininha, suja, lascada, tivesse alma. Eu fechava os olhos, abraçado com ela, e sentia um consolo que não vinha de lugar nenhum nesse mundo. Vi muita gente morrer. Gente boa, companheiro de calçada. Um morreu com o corpo meio para fora da calçada, atropelado. Outro de frio. Outro overdose. E cada vez que um ia, eu pensava, será que eu sou o próximo? Mas a imagem estava lá. Mesmo quando eu bebia até cair, mesmo quando eu vomitava na sarjeta, mesmo quando eu não lembrava o meu nome, ela estava lá. Pequena, firme, me olhando com o mesmo rosto sereno. Teve uma vez que eu acordei com um cachorro lambendo minha cara. Me assustei, mas ele só queria se deitar do meu lado. Ficamos ali, dividindo o frio. Eu olhei para a imagem na minha mão e falei, tá vendo, mãezinha? Nem todo mundo me abandonou. Esse aqui ainda me trata como gente. Eu falava com ela como se fosse viva, porque para mim era. Eu podia estar mergulhado na escuridão, mas quando encostava nela, era como se uma vela acendesse dentro do peito. Mesmo sem saber rezar direito, mesmo com a fé toda rasgada, eu pedia, me deixa acordar amanhã, só mais um dia. Me ajuda a não morrer assim, largado, sujo, esquecido. E ela me deixava, dia após dia. Mesmo quando eu já tinha perdido o cheiro de gente, mesmo quando minhas mãos tremiam de abstinência, ela me deixava viver. A vida na rua é um inferno, que ninguém entende. E só quem passa sabe.
Mas ali no meio daquele inferno eu tinha um pedaço do céu no bolso. E isso, meu irmão, isso me impediu de enlouquecer. Eu achava que já tinha visto tudo, que nada podia ser pior. Que minha dor já tinha batido no teto. Mas o inferno às vezes abre mais uma porta. E foi por ela que entraram os meninos ricos, com suas garrafas caras, suas risadas sujas e uma maldade que nem o diabo imaginava. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde está me ouvindo nos comentários. A praça onde eu dormia já era velha conhecida. Um cantinho perto do coreto, atrás de um banco de cimento, onde o vento batia menos e dava para esticar o corpo sem ser chutado de cara. Tinha uns arbustos ali que escondiam a vergonha e um poste de luz queimado que me dava um pouco de escuridão porque até a claridade machuca quando a alma está doente. Aquele dia tinha sido igual a todos. Fome, poeira, resto de comida catada no fundo da feira. Tava com a cabeça zonza porque tinha tomado uns goles de álcool que um parceiro dividiu. Álcool mesmo, desses de farmácia. A gente mistura com tubaína para enganar a consciência. Quando a noite caiu, me enrosquei no meu canto. Envolvi a imagem da senhora num pano, coloquei no peito e tentei cochilar. Mas logo ouvi barulho de gargalhada. Gargalhada alta, escandalosa, daquele tipo que não ri com alegria, mas com desprezo. Um carro preto, desses chiques, parou do outro lado da praça. Desceu um grupo de uns 4 moleques. Jovens, bem vestidos, camisa cara, tênis branco, garrafa de uísque na mão. Olha o zumbi aí, ó! Gritou um. Não me mexi. Finjo que não é comigo. Se a gente reage, apanha mais. Se responde, vira brinquedo. Aprendi isso na marra. Tá fingindo de morto? Outro gritou. Certeza que fede até a alma. Riram todos. Riram como se minha dor fosse comédia. Um deles deu uma pedrada num cachorro que passava, só por fazer graça. A maldade escorria fácil deles, como suor em dia quente. Vieram se aproximando, devagar, como quem cerca a presa. Ei, mendigão! Tá dormindo ou morreu de vez? Falou o mais alto, cabelo lambido, óculos escuros à noite. Tinha um copo de bebida na mão. Quer um gole? Não respondi. Não olhei. Só apertei a imagem da santa contra o peito, bem forte, e pedi por dentro. Não deixa eles encostar em mim, minha mãe. Não deixa. Eles riram mais ainda. Um chutou uma garrafa na minha direção. Outro fingiu que ia mijar perto de mim. Eu fechei os olhos. Fingi que estava morto. Fingi que nem existia. A raiva deles aumentou com meu silêncio. Eles queriam reação, queriam escândalo, queriam transformar meu corpo em espetáculo. De covarde do caralho, um murmurou. Tá fingindo de defunto, não tem mais nem alma. Ficaram ali uns minutos, bebendo, xingando, rindo alto. Eu, imóvel, o coração batendo como tambor no peito e a imagem da senhora fria na minha mão suada. Ela era meu escudo pequeno, quebrado, mas era tudo que eu tinha. Depois de um tempo eles cansaram, subiram no carro, cantaram pneu e foram embora fazendo zoada pela rua como se fossem donos do mundo. Eu respirei fundo, senti o peito afrouxar, mas não relaxei. Não dava para relaxar, porque eu conheço o olhar do mal e aquele ali não era fim de história. Aquilo era aviso. Fiquei ali deitado, mas com os olhos arregalados. O álcool já não fazia efeito, ou talvez fazia demais. Minha cabeça rodava, o estômago doía, o medo gelava meus ossos e a certeza veio como soco. Eles iam voltar. A rua me ensinou a sentir o perigo no ar. O jeito que eles olharam não era de quem zoou por zoar. Era de quem estava preparando alguma coisa ruim, e eu sabia que não ia ter ninguém para me defender. Eu era só mais um mendigo. Se eu sumisse, ninguém ia dar falta. Nem minha ex-mulher, nem meus filhos, nem o governo, nem a igreja, nem ninguém. Só ela, a senhora do meu peito. Era a única que me via. A única que ainda me chamava de filho. A madrugada foi passando devagar. Cada ruído me fazia pular o coração. Um passo mais alto, uma buzina, um barulho de garrafa. O medo tomou conta de mim. Mas eu não tinha forças nem para correr, nem para gritar. Estava fraco, sujo, cansado, meio bêbado. Um trapo humano jogado na beira da vida. Pensei em mudar de lugar. Mas para onde?
Tudo era rua, tudo era ameaça. Me encolhi mais tentando me esconder do mundo, do destino, de mim mesmo, e rezei. Rezei do meu jeito, com voz tremida, palavras erradas, mas alma rasgada. Mãezinha, se a senhora ainda me escuta, fica comigo essa noite. Eu tô com medo. Medo de morrer queimado, morto, esquecido. Medo de virar cinza sem ninguém notar. Fechei os olhos. A imagem da santa colada no meu coração. E ali, naquele silêncio de morte, naquela escuridão funda, eu senti uma coisa. Um calor leve, um aperto no peito que não era dor. Era como se alguém tivesse deitado do meu lado e me abraçado por dentro. Mas mesmo assim o medo não foi embora. E eu sabia, eles iam voltar. Só não imaginava o que ia fazer. Acordei no escuro, mas não era o escuro normal da rua. Era um escuro estranho, com cheiro de álcool, de gasolina, de riso sujo. Minhas mãos não se mexiam, meus pés também não. Quando abri os olhos vi cordas. Cordas grossas amarrando meus pulsos e tornozelos. Um pano na boca. Minha cabeça girava, mas eu entendia. Eu estava preso. As vozes vinham como risadas de demônio. Gargalhadas altas, batida de pé, música tocando no carro deles. Um deles sacudia um galão de gasolina, o outro apontava o celular, filmando. O cheiro era tão forte que ardia na garganta. Mistura de pinga, gasolina, suor de maldade. Me fizeram sentar no chão, encostado no muro com as pernas amaradas. Meus trapos estavam encharcados. Era gasolina. "Hoje esse lixo vai brilhar!" gritou um, rindo. "Vai virar tocha humana, igual nos filmes!" disse outro, tremendo de excitação. Eu não conseguia gritar. A corda me cortava os pulsos. O pano na boca só deixava sair um gemido fraco. Meus olhos procuraram por ela. A imagem da santa tinha caído no chão, um pouco à frente de mim, suja de gasolina também. Meu coração quase parou. Aquele momento durou uma eternidade. Eu sentia a pele arder só com o cheiro. Era como se o fogo já tivesse queimando, mesmo sem fósforo aceso. O vento gelado da madrugada batia no meu rosto, mas meu corpo suava frio. O mundo ficou pequeno. Só eu, os risos deles e o medo. Um medo tão grande que nem cabia no peito. Tentei falar, mas só saiu um som enrolado. As lágrimas desciam sem vergonha. E mesmo com o pano na boca, comecei a rezar por dentro. Rezar não. Gritar para dentro de mim. Minha mãezinha, me perdoa. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu me destruí. Mas não deixa eu morrer assim. Não me deixa virar carvão. Não me deixa virar cinza sozinho no chão dessa praça. Um dos moleques riscou o isqueiro. A chama pequena iluminou o rosto dele, deformado pelo prazer da crueldade. O outro molhou mais gasolina em volta de mim, como se fosse festa junina. Um começou a cantar "Pega fogo, cabaré!", rindo. O mundo girava. O medo virou uma coisa física. Um bicho subindo pelas minhas costas, mordendo meu pescoço. Eu olhava para a imagem caída no chão, suja, e vi os olhos pintados da senhora. Eles pareciam me olhar de volta. Um olhar calmo, mas firme. Não era de desespero. Era de mãe. Mãe olhando filho na beira do abismo. Eu chorava como criança. A chama do isqueiro tremia, quase encostando no chão molhado de gasolina. "Acende logo essa merda!" gritou um. "Vai explodir tudo, mano!" disse o outro nervoso. "Cala a boca! Esse lixo tem que queimar!" gritou o maior, cuspindo perto do meu rosto. Eu fechei os olhos, apertei os dentes no pano, tentei encolher o corpo, mas não dava, a corda me segurava firme. O cheiro de gasolina entrou no meu nariz, na minha boca, no meu pulmão. Senti que ia morrer sufocado antes do fogo. E de novo, dentro do meu peito, eu implorei: "Senhora, se é para eu morrer hoje, fica comigo. Mas se puder, me salva minha mãe." O tempo parou. O isqueiro riscado não acendia. O cara riscou de novo, não acendeu. Riu nervoso, tentou outro isqueiro, também não acendeu. O vento bateu mais forte. O cheiro de gasolina ficou ainda mais forte, mas a chama não vinha.
Meu corpo inteiro tremia. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir, e no meio daquela bagunça de medo, eu senti de novo o calor. Não o calor da gasolina. Um calor diferente, manso, como um abraço. Era como se alguém tivesse posto um cobertor invisível sobre mim. Eu abri os olhos de novo e vi a imagem da senhora. Parecia que o rosto dela tinha mudado. Eu não sabia se era verdade ou desespero. Mas naquele momento eu senti que não estava sozinho. Mesmo amarrado, sujo, bêbado, à beira da morte, eu ainda era filho. E então alguma coisa aconteceu. O sujeito do isqueiro já estava nervoso. Riscava e nada da chama pegar. A mão dele tremia, talvez de frio, talvez de medo. O outro tentava disfarçar, rindo forçado, mas a tensão no ar dava para cortar com faca. O cheiro da gasolina era tão forte que dava enjoo. Eu sentia a pele pinicar como se já estivesse queimando. Meu coração batia alto no peito como tambor de guerra. Eu só pensava na imagem da Nossa Senhora caída no chão, suja de gasolina a poucos palmos de mim. E no meio do pânico, do desespero, da certeza da morte, eu vi. Ela brilhou. Não sei explicar. Era noite fechada, nenhuma luz acesa na praça, só a luz fraca do carro deles. Mas naquele instante, a imagem da Nossa Senhora refletiu uma claridade que não vinha de lugar nenhum. Não foi brilho de reflexo, não foi de farol. Era luz própria, como se acendesse de dentro para fora. Uma luz azulada, suave, como quando a lua encosta no rosto da gente. Os meninos pararam. O do isqueiro deu um passo para trás. "Vocês viram isso?" Ele falou com voz falhada. Que porra foi essa?" Disse o outro com o copo tremendo na mão. "Tá brilhando, véi! Tá brilhando!" Eu ali, preso, só conseguia chorar. A boca ainda tapada, mas a alma berrando por dentro. "É ela! É a senhora! Ela veio!" Foi nesse momento que um carro entrou na praça. Faróis altos, motor forte, parou com tudo. A porta abriu com violência e desceu um homem. Simples, mas com um terço na mão e uma firmeza no olhar que gelou os playboys na hora. "Larga isso agora!" Ele gritou, sem titubear. Atrás dele, 2 policiais saíram do carro. Um já com a mão na arma, o outro com lanterna na cara dos moleques. "Mão pra cima, todo mundo no chão!" gritou o policial. Os playboys congelaram. Um tentou correr, levou um tombo. Outro caiu de joelhos, murmurando que era brincadeira, que não era para valer. Mas já era tarde. O homem que chegou primeiro se ajoelhou do meu lado. Cortou as cordas com uma faca pequena. Tirou o pano da minha boca. "Calma, irmão, calma. Tô aqui. Nossa Senhora mandou eu vir." Aquela frase me desmontou. Solucei igual criança. Meu corpo tremia, minhas mãos sangravam por causa das cordas. Minhas pernas estavam dormentes, mas minha alma se acendeu com aquele brilho que vi na imagem. Ele pegou a imagem da Nossa Senhora no chão com tanto cuidado, como se fosse um bebê, limpou com a manga da camisa, beijou e me entregou. "Toma, filho, ela nunca te largou." Os policiais algemaram os moleques. Um deles chorava, o outro tentava justificar. "Foi só uma brincadeira, senhor, só uma brincadeira." Mas ninguém ali acreditava mais em brincadeira. Aquilo era maldade. Era quase assassinato. E se ela não tivesse agido, meu corpo estaria em cinzas. O homem me ajudou a levantar. Me cobriu com o próprio casaco. Os policiais chamaram uma ambulância, mas eu mal conseguia falar. Tremia demais. O corpo ainda cheirava a gasolina. O medo ainda doía nos ossos. Como o senhor me achou?" perguntei, com voz fraca. Ele respondeu com os olhos cheios d'água. Eu estava rezando na capela da esquina, quando senti que precisava vir para cá. "Ouvi no coração. Não sei explicar. Só sei que Nossa Senhora me trouxe até você." A ambulância chegou. Me levaram. O homem foi junto, segurando minha mão. Eu olhava para a imagem no meu peito e pensava, ela me salvou. Com as mãos sujas de gasolina, com a alma rasgada. Mesmo assim, ela me salvou. Eu devia estar morto. Devia ter virado notícia de rodapé, mas naquele dia, naquela praça,
Nossa Senhora Aparecida fez um milagre. E o milagre não foi só o fogo que não pegou, foi a chance de recomeçar. Eu saí daquela praça como quem volta de um enterro, mas o defunto era eu mesmo. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, senti que ainda tinha um pedaço de vida me esperando. O homem que me salvou, seu Antônio, descobri depois, não me largou. Ficou do meu lado na ambulância, segurando minha mão como um pai segura de um filho doente. Eu tremia, cheirava a gasolina, mas ele só dizia baixinho: "Calma, filho. Nossa Senhora te trouxe até aqui. Você não tá mais sozinho." No hospital me limparam, deram soro, examinaram. Graças a Deus não tinha queimadura, só os pulsos marcados pelas cordas, alguns hematomas e um cansaço que parecia morar dentro de mim há anos. Quando me liberaram, eu não tinha para onde ir. Foi então que seu Antônio falou: "Vem comigo. Eu conheço um abrigo. Não é muito, mas é limpo, tem comida e gente de coração. Você precisa recomeçar." Eu fui, meio desconfiado, meio sem escolha. O abrigo era simples, cheirava a sabão e café. Tinha beliches alinhadas, gente dormindo, gente rezando, gente chorando. Eu me senti estranho. Há anos eu não deitava numa cama. Dormi a primeira noite ali sem beber nada. Foi difícil. Meu corpo inteiro gritava por álcool. Tremia, suava, doía. Mas toda vez que o desespero vinha, eu tirava a imagem da Nossa Senhora do bolso, apertava forte e pedia: "Me ajuda a aguentar a mãezinha, me ajuda a não cair de novo." Nos dias seguintes, seu Antônio me levava às reuniões de um grupo de apoio. Lá tinha outros homens que lutavam contra o vício, cada um com sua história, sua ferida. Eu ouvia calado, envergonhado. Achava que não tinha jeito para mim. Mas seu Antônio me olhava com paciência, como quem espera a semente brotar. "Vá devagar, José, um dia de cada vez. Nossa Senhora não te salvou à toa." Eu recaí 2 vezes. Fugi do abrigo, fui beber. A vergonha era tanta que pensei em não voltar. Mas seu Antônio me achava, ia atrás de mim nas esquinas, me trazia de volta. Nunca me xingava. Só dizia: "Levanta, filho, vamos tentar de novo." Cada vez que eu voltava, olhava para a imagem no meu bolso. Ela já estava mais gasta do que nunca, com marcas de gasolina, arranhões, mas continuava inteira. E eu pensava: se ela não quebrou, eu também não vou quebrar. Com o tempo, meu corpo foi desintoxicando. O suor parou de cheirar álcool, a cabeça clareou. Consegui dormir noites inteiras. A fome voltou. Fome de comida, de vida. No abrigo, comecei a ajudar. Lavar chão, servir café, arrumar camas. Era pouco, mas era trabalho. E cada vez que eu terminava, sentia um pedacinho de dignidade voltando para o teito. Seu Antônio mexeu uns pauzinhos, conversou com conhecidos. Arrumou um serviço para mim num depósito de materiais de construção. Primeiro só carregando caixa, depois ajudando na organização. O patrão não confiava muito, mas seu Antônio botava a mão no fogo por mim. "Esse homem está ressuscitando", ele dizia. "Dá uma chance." E assim, de chance em chance, eu fui levantando. No começo, eu andava de cabeça baixa. Vergonha do meu passado, das marcas na pele, dos dentes faltando. Vergonha de ter virado notícia. Mas pouco a pouco, a vergonha foi virando gratidão. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, eu colocava a imagem da Nossa Senhora no bolso da camisa e fazia uma oração simples. "Obrigado por mais um dia, mãezinha. Me ajuda a não tropeçar." Não vou mentir, não foi fácil. Teve dia de vontade de beber, dia de raiva, dia de tristeza. Teve noite que chorei sozinho no colchão do abrigo, achando que não ia aguentar. Mas sempre que isso acontecia, eu lembrava do fogo que não pegou. Lembrava da luz que vi na imagem. Lembrava do homem que apareceu do nada para me salvar. E pensava: se Nossa Senhora me tirou daquela praça viva, é porque minha história não acabou. Foi assim, devagarinho, tropeçando e levantando, que eu fui reconstruindo minha vida. Primeiro como quem remenda pano velho. Depois, como quem planta de novo em terra arrasada. E cada pedacinho dessa reconstrução tinha uma coisa em comum. Ela estava comigo. Hoje eu tenho cama, tenho endereço, tenho trabalho, tenho até um relógio que me avisa a hora certa de levantar. Mas o que eu mais tenho
é vontade de retribuir. Porque quando a gente morre por dentro e depois volta a viver, a gente entende que não pode guardar isso só para si. Depois que comecei a me firmar com o apoio do seu Antônio, fui sentindo uma coisa nascer dentro de mim. Uma coisa que não era obrigação, nem piedade, nem vaidade. Era compaixão. Eu via um morador de rua deitado na calçada, todo sujo, bêbado, e via a mim mesmo ali. Via meus dias largados, meus medos, meu cheiro de derrota. Então comecei a voltar nas praças, mas agora de pé, com um pão na mão, com cobertor, com uma palavra, um abraço, "Tamo junto, irmão". Eu sentava do lado deles, mostrava a imagem da Nossa Senhora e dizia: "Foi ela que me tirou de onde vocês estão. E se tirou eu, tira qualquer um". Contava meu testemunho, sem florear, sem esconder nada. Falava das noites em que dormi mijado no chão, das vezes que bebi álcool de limpeza, dos chutes que levei, das lágrimas que chorei sem ninguém ver. Mas falava também da luz, daquela noite na praça, do milagre, do homem que chegou junto com a polícia, da imagem que brilhou quando o fogo ia começar. Alguns acreditam, outros só ouvem calados. Teve um que chorou, teve outro que cuspiu perto e disse que eu era mentiroso. Mas tudo bem, eu já estive naquele lugar. Eu sei que quando a alma está afundada, a fé parece mentira. Com o tempo, fui conhecendo gente. Um padre me convidou para falar na igreja. Tremeram minhas pernas. Eu que só conhecia o chão da rua, agora estava num altar contando minha história. E quando mostrei a imagem da Nossa Senhora, aquela mesma, lascada, manchada, que sobreviveu comigo, a igreja inteira ficou em silêncio. Gente chorou, gente caiu de joelhos, porque a fé do povo reconhece quando o céu toca o chão. E minha família? Demorei para ter coragem de procurar. A vergonha ainda era um buraco dentro de mim. Mas um dia fui até a vila onde moravam. Não bati na porta, só fiquei do outro lado da rua. Vi meus filhos, já homens, entrando. Um deles olhou para mim e hesitou. Parecia que reconheceu, mas eu virei as costas e fui embora. Ainda não era a hora. Ainda não era o momento. Mas no fundo, eu sei que a senhora está cuidando disso também. Se for para ter perdão, vai ser no tempo certo. Se for para recomeçar com eles, ela vai preparar. Eu não tenho pressa. Eu só tenho fé. Hoje, cada vez que acordo, agradeço. Faço meu café, ponho a imagem da Nossa Senhora do lado da pia e digo: "Obrigado por mais um dia, mãezinha. Se a senhora não tivesse me carregado no colo, eu estava morto." Porque é isso. Todo mundo acha que fui eu que carreguei aquela imagem para cima e para baixo por anos, no bolso, no peito, no colo, mas a verdade é outra. Foi ela que me carregou. No pior da minha vida, quando eu não era mais ninguém, quando nem minha família me queria, quando minha alma fedia mais que meu corpo, Nossa Senhora Aparecida olhou para mim, não com nojo, não com raiva, mas com amor, com misericórdia, com aquele olhar de mãe que diz: "Eu tô aqui, eu vou te tirar dessa." E tirou. Hoje eu sou filho da senhora, não porque vi milagre, mas porque vivi o milagre. Não porque mereci, mas porque ela teve compaixão. Se você está lendo isso e acha que já caiu demais, que não tem mais volta, que sua história acabou, escuta bem o que eu vou te dizer. Ainda dá tempo, ainda tem jeito. Nossa Senhora Aparecida não abandona filho nenhum, por mais perdido que esteja. E se você tiver fé, mesmo que pequenininha, ela vai te carregar também. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Amém. Se esse testemunho tocou o teu coração, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma outra história de fé e milagre. Deixa teu comentário aqui embaixo. Me conta o que sentiu, se já viveu algo parecido ou se quer deixar um pedido de oração. A gente lê tudo com carinho. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir que ainda existe esperança, que Nossa Senhora Aparecida não abandona filho nenhum, por mais perdido que esteja. Que ela te abençoe e te proteja sempre. Amém.